Muito bom dia para todo mundo com a gente aqui no Central. Bom, bora lá falar desse Galo. O Galo daqui a pouquinho treina, fechando a preparação em Belo Horizonte para o confronto desta quarta-feira, amanhã, 7h contra o Red Bull Bragantino, partida em Bragança Paulista, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o técnico Eduardo Domingues não vai poder contar nem com o Gustavo Scarpa, está em tratamento de um edema na coxa, e nem com o Thiago Borbas, muito provavelmente é um jogador que veio para o Atlético emprestado pelo Red Bull Bragantino, tem aquela cláusula de multa caso entre em campo na partida desta quarta-feira. Como não é um jogador fundamental, imagino que o Atlético não vai despender recursos, não vai gastar dinheiro para ter o Thiago Borbas em Bragança, tá? Com isso, e a possibilidade também de contar com o time titular 1-11 que o Barba tem hoje na cabeça como ideal, pouquíssimo provável que o Borbas esteja na delegação. Mas a lista dos jogadores relacionados sai na parte da tarde, assim que acabar o treinamento. Os jogadores almoçam antes da viagem para Bragança, a assessoria liberando quais jogadores irão para este confronto em Bragança Paulista. Lembrando, o jogo da volta é na semana que vem já, em Belo Horizonte, na Arena MRV, tá? O Atlético deve anunciar também nas próximas horas a contratação do Kevin Castanho, o volante de 25 anos, eu falei 26 ontem, né? Ele faz 26 mês que vem. 25 anos, contratado junto ao River Plate da Argentina, e já passou pelos exames médicos aqui em Belo Horizonte, falta só ali a assinatura do contrato para confirmação, e a gente fica no aguardo da decisão do Fenerbahçe em relação ao Fred. A informação que eu tenho é de que está tudo certo, que ele vem, mas o Sturm Graz e o Fenerbahçe se enfrentam hoje pela Pré-Champions. O Fred está relacionado, e esse é um jogo importante para a equipe turca. Após a partida, evidentemente, deve ter aí uma palavra oficial do clube turco sobre a liberação ou a permanência do Fred, mas é muito provável que o Fred já esteja, inclusive, de malas prontas para Belo Horizonte. Quem sabe aí, né, Hugo, Vinícius, com Fred, Castanho, o Atlético ganhando um pouco mais de qualidade do meio para frente. Ganha bastante qualidade? Pintando o Fred, o Castanho. São as carências do Galo, né? Muda bastante o patamar do time, principalmente com a provável chegada do Fred. Esse sim, acima da média, é um jogador que pode fazer a função de segundo volante, mas também como meia, e eu acho o Fred excelente jogador, seria uma baita contratação do Galo. O Castanho eu enxergo mais como uma aposta, o Atlético tentando recuperar esse atleta que o River Plate oscilou no primeiro ano dele no River, foi até bem, mas este ano não conseguiu jogar com o Kudê. Mas eu acho bom jogador também. E só pro torcedor alinhar expectativas, tá? Porque quando a gente fala de primeiro volante, às vezes cria aquela ideia de que é o pitbull, de que é o mordedor. O Kevin Castanho não tem esse perfil. É um jogador muito bom no passe, um construtor. E, assim, só pra gente comparar em relação à característica, o Castanho não é um Pierre, não é um Donizete. Em relação à característica, é mais um Rafael Carioca. Um jogador mais de classe mesmo, que não é o cara pra ficar dando carrinho, sujando calção, mas eu acho que tem tudo pra poder vingar. Jogador de boa qualidade técnica, tem um bom passe, e pensando também na chegada do Fred, seria um meio de campo bem mais qualificado. Esse setor de meio campo mesmo, trazido aí pelo Paulo Azeredo, o que você faria, o que você acha que o Barba vai fazer na quarta-feira contra o Bragantino? Eu não faço a menor ideia. mas assim, eu acho porque que tá meio vago ainda. Tá meio nebuloso, né? 3 para 2 vagas, vamos botar assim, né? Tem algumas situações que a gente não tem dúvida. A primeira linha defensiva a gente não tem dúvida. Se for uma linha com 4 jogadores ou com 5, não tem dúvida. Com 4 jogadores, Natanael, Juan, Lianco e Lodi, com 5, Coelho, Batiano para fechar essa primeira linha. Lá na frente, ele joga com um atacante, que é o Cassier. Aí tem o Coelho, que vira um ponta pela direita, e pela esquerda não tem ponta. Pela esquerda, o ponta é o Lodi, quando o time ataca. Aí você joga com 2 meias, com Bernard e Vitor Hugo. Eu acho que vão esses 2, mas o Minda me colocou uma pulga atrás da orelha. E o Vitor Hugo não voltou bem depois da Copa do Mundo. Mas ainda acho que vai de Bernard e Vitor Hugo, até porque poupou o Vitor Hugo. Então é um indício que ele vai pro jogo. E para mim a maior dúvida, o grande ponto de interrogação é a dupla de volantes, cara. São 3 opções para 2 vagas. Alan Franco, Cissé e Maicon. O Cissé fez um primeiro tempo muito ruim
contra o Remo, apesar de ter participação em um dos gols, mas não foi talvez das piores atuações do Cissé. Não é que tenha sido um péssimo jogo, mas foi um jogo ruim do garoto. O Maicon, o jogo em Bragança, eu acho que favorece muito ao Maicon, pela qualidade do gramado, pela bola parada. E o Alan Franco, talvez entre os três seja o que entregue menos. E eu gosto de volantes que joguem mais com a bola. E não é o caso do Alan Franco. Então a minha escalação teria Maicon e Cissé. Mas eu não sei se o Barba vai pensar dessa maneira. Fato é que ficou bem claro que o Atlético está priorizando e quer muito avançar na Copa Sul-Americana. Acho que no confronto o Atlético é o favorito em relação ao Bragantino, mas nesse jogo, lá em Bragança especificamente, não dá para apontar favoritismo, é um equilíbrio muito grande, até porque são duas equipes que vêm fazendo uma temporada muito parecida, mas tenho certeza que vai ser um Galo forte para essa partida. Ô Vini, jogar essa bola para você, o Galo ideal para esse duelo contra o Bragantino. Hugo, no meio de campo, né, que eu acho que começam as dúvidas, eu jogaria com o Maicon e Cissé. Cissé não foi bem no jogo contra o Remo, achei que foi abaixo, a pior partida do Cissé com a camisa do Galo. Mas normal, né? Não tem como jogar bem sempre, todos os jogos. Eu daria mais uma oportunidade. Eu acho que o Cissé precisa de sequência. Jogaria com o Maicon e Cissé, com o Alan Franco sendo opção. Na ala direita, o Coelho, que também não foi bem contra o Remo, mas eu acho que é um jogador importante para esse tipo de jogo, velocidade, força física. Se precisar fechar uma linha de 5, ele faz. Com o Vitor Hugo e o Bernard, e o Cassierra na frente. Tendo o Alaminda como esse jogador, assim, a opção para mudar o jogo no segundo tempo. É um jogador de mais velocidade, que vai para cima, do 1 contra 1. Se Bernardo ou Vitor Hugo não estiverem bem, eles têm oscilado bastante. Eu acho que a cartada tem que ser o Alaminda. Mas, de qualquer forma, o Atlético tem que encarar esse jogo como decisão. Vai ser difícil. É muito difícil você administrar 3 competições. O Galo vai tentar fazer isso mais uma vez. Só que nos 2 últimos anos o preço foi largar o Campeonato Brasileiro, né? Principalmente em 24. O Atlético de fato largou o Brasileiro e correu muito risco de rebaixamento. Ano passado nem digo que largou, mas o Atlético fez um péssimo Brasileirão. Esse ano não pode perder isso de vista, né? Porque Copa não te dá garantia. Por mais que você avance, você não tem a certeza que vai ser campeão. Na Copa do Brasil, esse ano até o vice tem vaga na Copa do Brasil, então tem mais uma possibilidade. Mas de qualquer jeito, o Galo não pode perder o brasileiro de foco e tem que mirar o G5. O Jeves, ele mandou pra mim que ele fez um comparativo lá no site dele, ó. Manda essa. Olha que bacana aí, ó. Toques na bola, Castanho 93, Franco por jogo, né? 38. Maicon, 60, Pérez, 43. Só aqui já mostra que Castanho participa muito mais, né? Chances criadas, 73 Castanho, 21 Alan Franco, Maicon 38, Tomás Pérez 2. Ações defensivas, Castanho 75, Alan Franco 64, Maicon 27, Tomás Pérez 79. Duelos aéreos vencidos. Kevin Castanho 58, Alan Franco 48, Maicon 14, Tomás Pérez 74. Tem alguns números interessantes. Você vê que em números em números ele é superior aos outros e principalmente, né, ele participa muito do jogo, né, Tanaka? Isso é bom. Sim. Ele tem qualidade com a bola nos pés, o homem, né? Sim. Não, muito boa essa análise. Isso aqui é pouca coisa, mas tem muita... Não, mas já dá pra tirar uma base, sim. Já dá pra tirar uma base. Agora esse Tomás Pérez aí, gente, embrulha isso aí e manda de volta, pelo amor de que Deus. Isso, nossa senhora, eu não dou conta desse cara não, Beto. Eu acho. Com ele, pô. Pode ser. Exagerado. Eu não é ruim assim, falo pra vocês aqui que eu posso estar exagerando com o Tomás Pérez, mas pra mim ele é fraco demais da conta. Mas enfim, a análise aqui não tem nada a ver com o Tomás Pérez, mas muito bom o estudo feito pelo Jeves aí. E eu tinha algo parecido aqui, mas esse do Jeves aí tá mais completo. Mas mostra aí que o nosso querido Kevin Castanho vem para, na minha opinião, tomar conta da posição pela qualidade dele, mas também pelo momento dos nossos queridos Tomás Pérez, Franco, Maicon e companhia limitada agora. Se colocar o Alexander aí, cara, acho que vai dar uma tristeza se colocar o Alexander nesse bolo aí. Olha o nível que você chegou, Alexander. Tá eu e o Beto aqui 20 minutos falando dessa situação. A gente não cita você, meu amigo. A gente nem cita lembra, você, nem lembra que você existe.
Você caiu num nível de esquecimento que, assim, eu fico muito chateado, cara, porque foi 6 milhões e meio de euros, entendeu? 6 milhões e meio de euros. Salário dele não é barato, muito pelo contrário, de todos esses aí que nós estamos falando, é o maior salário de volante nessa jogador que ocupa essa posição. Eu só vou depois apurar direitinho, mas eu tenho uma leve impressão aqui que o Maicon ganha mais que o Alexander. Só o Maicon, mas aí foi uma loucura, né? O Galo trouxe o Maicon ganhando 1 milhão e 100, 1 milhão de salário. Teve uma outra questão aí para ele poder vir de graça. Aí ele também tinha acabado de ser campeão e capitão do Corinthians, né? Não, e tem também a questão das luvas, né? Que tem que ser levado em consideração. O salário dele é maior porque ele veio sem o passe, ele rescindiu lá, ele acabou o contrato lá com o Corinthians, não quis renovar. E aí tem essas luvas, por isso que é 1 milhão e lá vai bordoada. Por isso que é nesse valor. O Alexander nós compramos. Uma contratação feita pelo Paulo Brax. Paulo Brax, nós compramos. Mas é muito triste, cara. Você vê um cara no nível desse, porra, o Alexander jogava bola demais no Fluminense, Beto. Ele jogava de meia esquerda, ele jogava de primeiro volante, de segundo volante. Absurdo. Tanto é que quando nós contratamos, o torcedor do Fluminense veio falar, pô, cara, vocês fizeram uma contratação sensacional. O Alexander é bola, o Alexander destoa. Mas aí, eu conversando, né? Aí depois de todo o fato ocorrido, depois de toda essa questão dele não jogar e tal, ficar muito tempo aí afastado no banco, às vezes nem entra. Só pra você ter ideia, você sabe quantos minutos que o Alexander tem, Beto, depois da Copa? Sabe quantos minutos que ele tem depois da Copa do Mundo? 0, eu acho, né? 6 minutos. 6 ele entrou minutos. Em um jogo? Nem lembro. Ele entrou aos 89 minutos, uma partida aí pra trás. Os outros sequer saiu do banco. Isso é um absurdo, cara. E aí o Barba deu entrevista aí coletiva aí no último jogo. Ele, na minha opinião, aí isso aí é opinião. O Beto interpreta da forma dele, eu interpreto da minha, vocês interpretam de outra. Na minha interpretação, o Barba deu letrinhas na coletiva. Vai jogar comigo quem mostrar no dia a dia que quer. Quem mostrar no dia a dia que está com vontade. Primeiro, para passar confiança para o seu companheiro, que está com ele ali lado a lado. Segundo, para mim. E terceiro, para o time. E depois para a torcida. Então, para mim, ficou claro que o Alexander, interpretação minha, tá? É aquela situação dele. Não está muito focado e tal. E eu conversando com as pessoas aí do meio da bola, conversando com um empresário lá do Rio de Janeiro, que atua muito no Fluminense, ele falou assim comigo, sabe qual que é o problema do Alexander, Tanaga? Eu falei, qual? Ficou rico muito cedo. É um jogador que ficou rico muito cedo. E aí, cara, meio que o cara perde o foco. Você pega o Cissé, pega a entrevista do Cissé na Cidade do Galo, para a TV Galo. Galo TV, não sei como é que chama, se é TV Galo, se é Galo TV, enfim, toda hora eu confundo. O Cissé falando. Eu quero dar oportunidade para minha família, eu quero melhorar, quero poder ter condição de trazer a minha família para cá. Porque não é só trazer a família, é trazer a família e bancar. Quando você traz a família para cá, essa família, ela deixa de trabalhar lá no país dela, ela deixa de fazer as coisas no país dela. Você tem que bancar essas pessoas que estarão no Brasil com você aqui. Então, você não ganha salário astronômico no Galo. Teve renovação, teve aumento salarial, mas não é um cara que ganha um salário astronômico. Então, tem toda essa questão. Então, você vê que tem um cara ali, cara que tá querendo vencer na vida, cara que tá querendo dar para a família dele uma condição melhor. Então, tem um cara que tem um foco grande também. O Alexander ficou rico muito cedo, Beto. Ficou rico muito cedo, então já, né, meio que dá uma desfocada. É lógico que dá uma desfocada. Então, essa situação do Alexander aí me chateia muito, cara. Porque, eu ainda acho que o Alexander deveria ter mais oportunidades também. O cara também não joga, aí desanima. Os caras jogam e ele dá uma animada. Ele é muito bom, mas enfim. Eu acho que ele deveria, né? Não é merecia, mas deveria ter mais oportunidades, porque tecnicamente ele é melhor que os outros que nós temos. Tecnicamente ele é melhor. Mostra, Beto. Não, tudo bem, mas não mostra também porque não joga. Eu concordo, mas ele também não joga. Mas quando joga também... Teve um jogo pra trás aí, eu não sei, foi sul-americano, se não me engano, né? Em casa, eu não lembro qual, que ele fez uma partidaça. Então, assim, eu concordo também. Você pega hoje o elenco do Atlético, ele não vai tirar o Cissé, deixar de dar chance pro Cissé, próprio Maicon, pra colocar o Alexander. Eu concordo. Mas eu acho Eu acho que ele escanteia demais o Alexander. Contra o Remo, por exemplo, na transmissão, eu falei, tinha que ter colocado o Alexander na hora que tinha um que tava morto, é o Alan Franco, se eu não me engano. Eu falei, pô, põe o Alexander, o cara tem bom passe, o cara chega próximo da área ali com qualidade. Aí ele pôs o Thiago Borbas e abriu o meio-campo e nós não criamos mais nada. Com 2 centroavantes e ninguém pra criar. Não conseguia ficar com a bola. Então ele também comete
Um que não faz gol tem 1 ano e um que tá 10 jogos sem fazer gol. Que beleza, né? Nossa senhora. Não, mas o problema não é esse. O problema é que ele fez algo no jogo que acabou o time. Porque aí já não criou mais. Olha, Tinha que ter colocado o Alexander ali. O Alexander, ele é bom meia. Às vezes eu acho que ele é até mais meia do que volante. Não, isso aí com certeza. Então... Agora, eu concordo com você perfeitamente. Eu acho que o Alexander ele poderia ter mais oportunidade, até pra gente poder analisar sobre jogo. Mas quando ele não tem oportunidade, resta a gente apurar a notícia e entender, né? E aí, quando a gente conversa com pessoas do clube, é isso mesmo, Beto. Camarada que no dia a dia ele não mostra que tá ali, que tá presente, que tá com vontade, que tá querendo dar essa volta por cima. Ele tá na boa, tá tranquilo, o salário cai na conta, o salário é alto, mora muito bem em BH, tá sossegado, tá com a vida tranquila, ficou rico muito cedo. E o técnico, principalmente técnico estrangeiro, eles dão muita ênfase no dia a dia, muita ênfase no treinamento. E no treinamento, o Alexander não tem mostrado absolutamente nada pro Barba que ele mereça ter oportunidade e os outros não. Então, tem esse lado seu, que eu entendo e concordo, que poderíamos ter mais oportunidade, mas eu vou ver o outro lado da moeda, vou ver o outro lado da história, que é o técnico. O camarada no dia a dia tá assim, ó. Então, também fica complicado e meio que você passa um sinal pro grupo. Pô, o cara tá aqui, não tá dedicando 100%, não tá, né, no jeito que tem que estar. Aí eu que tô aqui me matando no treinamento, não tenho oportunidade, aquele cara ali vai ter. Meio que o Barba também tem que fazer essa gestão. E aí que eu acho que quem tem que entrar nessa aí, Beto, não é nem o Barba, quem tem que entrar nessa aí primeiro é o Alexander. Ele olhar pra ele e falar, opa, peraí, o que tá acontecendo comigo? Se eu continuar assim, vai acabar meu contrato com o Galo aqui, eu vou pra onde? Qual que é a vitrine que eu tenho? Qual que é a sequência que eu tenho? Entendeu? Primeiro é ele querer. Quando ele quiser, quem tem que entrar nessa parada aí? É o Guilherme. É isso aí, ó. Tá aí o Tanaka, né? Rapaz, o maior fã do Alexander aí.